Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de história. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a corte portuguesa. Por que a corte portuguesa veio para o Brasil? Por que ela mudou para o Brasil? Vamos entender um pouquinho sobre este conteúdo. Abram a apostila lá na página 135 e vamos acompanhar a leitura. Em 1808, todos os membros da família real portuguesa e sua corte mudaram-se para o Brasil. Por que vieram? Que impacto esse fato teve na colônia? Ao final desse módulo, você conseguirá responder a essas e outras questões. No século XIX, a corte portuguesa era composta pela família da rainha e do príncipe regente, Dom João, por nobres e por outros funcionários que faziam parte do governo português. Então, aqui nós temos uma foto que representa, né, o governo de Dom João, que era considerado o soberano do Brasil. Então, olhem só. Então, quero que vocês pensem, crianças, com base no título desse módulo, A Corte Portuguesa Muda-se para o Brasil, qual a opinião de vocês quando vocês olham essa imagem, né? O que essa imagem informa que nós vamos estudar? Então, quero que vocês pensem a respeito disso. O que nós vamos estudar? Será que é a vida de Dom João? Será que é como ele comandava o Brasil nessa época? Então, pensem sobre isso. E vamos continuar a leitura lá na página 136. A corte portuguesa chega ao Brasil. Em 1808, um grande acontecimento foi responsável por importantes mudanças nas relações entre Brasil e Portugal. A família real portuguesa e toda a sua corte mudaram-se para uma de suas colônias, o Brasil. Foi a primeira vez na história da Europa que uma família real mudava-se para uma das suas colônias, e porque algo tão inusitado aconteceu. Tudo isso ocorreu porque Napoleão Bonaparte, imperador da França, naquele momento, em disputa com a Inglaterra, determinou que o príncipe regente de Portugal, Dom João, deixasse de comprar produtos industrializados dos ingleses para comprá-los apenas dos franceses. Então, aí foi onde aconteceu uma grande discussão, né, entre esses países. Vamos lá, continuando. E ameaçou caso essa determinação não fosse aceita. As tropas militares francesas invadiriam Portugal. Então, olhem só para vocês lembrarem o que é príncipe regente, príncipe que governa no lugar de um rei, quando este se encontra impossibilitado de governar. Dom João era o príncipe regente de Portugal, porque sua mãe, a rainha Dona Maria, padecia de uma doença mental, então ela não tinha condições de assumir o reinado, ok? Dom João decidiu que não cederia às ameaças de Napoleão, principalmente por causa dos grandes compromissos comerciais que Portugal tinha com a Inglaterra. Assim, as tropas francesas iniciaram a invasão do país. Então, aqui, crianças, foi quando Portugal foi invadido pelos franceses. Avaliando que não seria possível enfrentar os franceses, em 29 de novembro de 1807, o príncipe regente e a família real, nobres, funcionários da corte, artistas e muitas outras pessoas que conseguiram chegar a tempo, saíram do porto da cidade de Lisboa e iniciaram a viagem em direção ao Brasil. Nós temos aqui uma foto que ela é bem real, né? Vocês podem ver quantas pessoas tinham nesse porto, quantas pessoas queriam sair de Portugal, que iriam vir para o Brasil. Então, olhem só, aqui nessa foto nós temos o embarque para o Brasil do príncipe regente de Portugal, que era o Dom João, e de toda a família real no porto de Belém, uma gravura feita por Francisco Bartolozzi, a partir de óleo de Nicolas de la Riva, produzida em 1808, aproximadamente nessa época, neste ano. Vocês podem perceber que é tudo em preto e branco, né?
poucos detalhes. Continuando, crianças, os ingleses deram total apoio à fuga de Dom João e à frota portuguesa, composta por 15 navios. Veio escoltada por 4 navios de guerra ingleses, que garantiam a segurança dos viajantes até o Brasil. Então, aqui no mapa, vocês podem observar toda a rota da família real portuguesa em fuga para o Brasil, no ano de 1807 até meados de 1808. Eles passaram tempo viajando, né? Olhem só. Temos aqui uma rota, né? De Lisboa, Madeira, Recife, Salvador, até que chegaram no Rio de Janeiro. Durante 3 meses, olha que viagem longa, né? Os portugueses navegaram pelo Oceano Atlântico, em difíceis condições até chegar à colônia. Com tanta gente em fuga, a viagem não foi fácil para os que conseguiram embarcar, como se pôde perceber pela leitura do fragmento a seguir. Então, vamos ler mais um pedacinho, né, da documentação daquela época. Tão grande foi o número de pessoas e tão apinhados estavam todos os navios, que mal havia espaço para que elas se deitassem nos convés. As damas eram desprovidas de qualquer traje, à exceção do que estavam usando. A maior parte dormia no tombadilho, sem cama, nem cobertas, tomava-se pouca água e a comida era da pior qualidade e deficiente de tal forma que a própria vida se tornou um fardo. A situação era horrível. Homens, mulheres e crianças formavam juntos o maior desolador dos quadros. Então, olhem só, né? Então, era uma situação, assim, de tristeza, de muita pobreza para essas pessoas que estavam viajando nesses navios. Então, assim, o espaço era tudo muito apertado. Então, essa viagem, além de ser longa, foi desconfortável, crianças. Vamos para as atividades. Primeira atividade que eu quero que vocês façam. No caderno, vamos colocar a data de hoje, dia 9 de outubro de 2020. E vocês irão escrever um pequeno texto com 3 parágrafos, usando a imaginação de vocês. No primeiro parágrafo, vocês vão usar como tema o embarque dos fugitivos e a saída dos navios. Para isso, vocês podem usar as informações que tem lá nas imagens que nós vimos algumas páginas para trás, ok? No segundo parágrafo, vocês vão continuar essa história falando de como foi a viagem, quem eram as pessoas que viajavam no navio, como se portavam, isso quer dizer, como era o comportamento deles, como era a alimentação de todos, como as pessoas dormiam, e outros detalhes que vocês podem acrescentar, se vocês quiserem. Para escrever este parágrafo, tome como base o relato anterior, mas não o copie. Então, vocês podem usar as informações que nós lemos no fragmento, as informações do texto, que relata como foi essa viagem, como foi essa fuga, né, dos portugueses para o Brasil. E até mesmo assim um pouco das pessoas francesas que estavam ali junto com eles e acabaram partindo também, né? Usem a imaginação para escrever esse roteiro. No terceiro parágrafo, por onde passaram os viajantes e onde chegaram? Então, para isso, vocês podem consultar o mapa da página anterior, que lá tem o nome das cidades, os lugares onde eles passaram. Vamos conhecer um pouquinho mais do Reino Unido, né? Do Brasil, que se tornou um Reino Unido a Portugal. Vamos entender por que isso aconteceu. Depois de vocês fazerem esse texto, voltem na apostila para continuar a leitura. O comércio no Brasil antes da corte portuguesa. Antes da chegada da família real ao Brasil, a colônia seguia as regras determinadas pela metrópole, ou seja, os brasileiros obedeciam às ordens do rei de Portugal. Assim, o comércio entre Brasil e Portugal, por exemplo, funcionava da seguinte forma: não era permitido produzir produtos manufaturados. Isso quer dizer aquele feito com as mãos, tendo auxílio de ferramentas ou outros utensílios. Isso significava que os brasileiros eram obrigados a comprá-los.
e só podiam comprar produtos vendidos pelos portugueses. Olha só, era uma injustiça que havia naquela época, né? Então, nós temos aí uma imagem que representa um comerciante português com um comerciante brasileiro, né? Ele está comprando um tecido inglês do comerciante português. Os comerciantes brasileiros só podiam vender seus produtos, madeira, ouro, açúcar, algodão e etc. Outros produtos que haviam na nossa região, para a metrópole, ou seja, para Portugal. Nenhuma outra nação europeia poderia comprar diretamente produtos da colônia. Então, antes, as pessoas que gostariam de adquirir esses produtos que tinha nos territórios brasileiros, o que acontecia? Primeiro, tinha que passar pelos comerciantes portugueses para ser vendido fora do Brasil. Então, aí, onde tudo começou a ser desvalorizado, né, os produtos do Brasil, porque começou a ser passado para Portugal primeiro. Então, Portugal recebia todo o lucro, ok? Então, temos aí representando a cana-de-açúcar, né, o comerciante brasileiro recebendo uma pequena quantia, né, um saquinho de moedas, e o comerciante português levando uma grande quantidade de produtos. Como os comerciantes brasileiros não podiam vender para outro país que não fosse Portugal, os portugueses levavam vantagem e obtinham grandes lucros, compravam produtos da colônia por um determinado preço e os vendia para outros países cobrando muito mais. Então temos aí novamente a cana-de-açúcar, né? Agora representada das duas formas. O comerciante brasileiro vendendo para o português por uma pequena quantia em dinheiro e o comerciante português vendendo o produto brasileiro por uma grande quantia de dinheiro, né, para outros países. Os habitantes da colônia também só podiam comprar de Portugal. Assim, os comerciantes portugueses levavam outra vantagem. Compravam produtos de outros países, a maioria da Inglaterra, e os vendiam a preços bem mais altos para os colonos, né, que eram quem cuidavam das colônias, né? Então, temos aí a imagem, né? Português comprando tecido de comerciantes de inglês e o português vendendo o mesmo produto para o comerciante da colônia, que são os brasileiros, né? Quem vivia aqui no território brasileiro. Continuando toda essa questão de Portugal, que tinha um super lucro em cima dos produtos brasileiros, o comércio no Brasil depois da chegada da corte portuguesa. Então, olhem só o que aconteceu. Chegando ao Brasil, o príncipe regente tomou uma importante decisão, abriu os portos da colônia às outras nações, ou seja, pôs fim na obrigatoriedade do Brasil fazer negócios apenas com Portugal. Com essa determinação, os comerciantes brasileiros poderiam negociar diretamente com outros países, tanto para vender como para comprar. Então, olhem só, né? Mudou a situação. O comerciante inglês vendendo produtos para o comerciante brasileiro. E olha a carinha de satisfação do brasileiro, né? Isso foi muito importante para a nossa história. Essa decisão foi a primeira consequência importante da instalação da corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, quando Dom João começou a governar diretamente da colônia. Então, a partir de 1808, o Brasil passou a funcionar como a sede do governo português. Em 1815, a colônia foi elevada à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Vamos para a segunda atividade. Imagine que você é um comerciante brasileiro que iniciou seus negócios no ano de 1790 e que depois de 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, está vivendo um momento de grandes mudanças. Analise as afirmativas a seguir e, tomando como base o que aprendeu sobre o assunto, assinale as situações que deixaram de existir a partir de 1808. Então, pode ser que tenha mais de uma alternativa, ok? Só é permitido comprar produtos manufaturados dos portugueses. Isso aconteceu depois, deixou de existir depois de 1808? Se sim, vocês façam um X, se não, não marquem nada. É possível negociar diretamente com outros países.
Se isso aconteceu depois de 1808, ok. É permitido vender os produtos produzidos no Brasil apenas para a metrópole. O Brasil passou a funcionar como sede do governo português. Número 2. Leia o trecho de um relato de 2 estrangeiros originários da Prússia que visitaram o Brasil em 1819 e foram convidados para um baile nas proximidades do Rio de Janeiro. Em seguida, faça o que se pede. Então, nós temos aqui um baile que foi chamado de baile forçado, né? Teve o baile, lugar na chácara ou casa de campo, e começou às 7 horas. Estavam presentes todos os ministros estrangeiros, alguns portugueses com suas filhas, muito ingleses, uns quantos franceses e minha esposa. A música consistia em 4 camponeses da orquestra do teatro, entre as quais um mulato, que era o primeiro violino. Às 8 horas, já às costas da maioria das damas, cujos vestidos eram decotados, além do que pede a moda. Estavam de tal modo mordidas pelos mosquitos, que pareciam não menos vermelhas quanto as dos soldados. Não é, pois, de surpreender que os bailes aqui sejam raridade. Tem todo o cabimento chamar-se um desses de tal balforce, à vista daquilo a que são submetidos aos convidados. Primeiramente, os mosquitos, em segundo lugar, o calor. Inverossímil. Vamos ver o que é inverossímil, pessoal. Increditável. Então, olha só como a linguagem do português muda um pouquinho, né? Então, era um calor muito grande, increditável, um calor insuportável, tá? Que com tanta gente em espaço limitado atinge o máximo. E, finalmente, porque neste aperto, a pisar os pés dos outros, temos todo o tempo de nos desfazer em mensuras e desculpas quando queríamos sumir de dor ante semelhantes desagrados. Então, era um baile totalmente esquisito, onde as pessoas estavam ali com roupas inadequadas, os mosquitos mordendo, muitas pessoas no mesmo local. Então, era um baile que aconteceu, né, ah, com pessoas importantes, mas numa situação que deixou algumas pessoas desconfortáveis. Por isso, o nome é baile forçado, ok? Primeira pergunta: onde ocorreu o baile? Vocês irão observar lá no texto aonde ocorreu o baile. No começo do texto já tem a resposta. Quem estava presente nesse baile? De que países eram e qual função exerciam os homens presentes? Então, ali nós falamos de algumas profissões, falamos também de alguns lugares que essas pessoas eram, ok? Da onde elas vieram. Grife no texto os problemas que, segundo o autor do relato, ocorreram durante o baile. Então, o que aconteceu de desconfortável nesse baile? Vocês irão grifar. Explique o título do texto. Por que baile forçado? Por que tem esse nome? Então, crianças, nós vamos terminar por aqui. Na próxima aula, nós iremos aprender um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, a capital do Reino Português, que acabou se tornando a capital, né? Foi por um tempo considerado a capital do Brasil, a sede do Reino de Portugal. Certinho, crianças? Façam as atividades. Se tiverem dúvidas, mandem para a tia no WhatsApp para a tia poder esclarecer as dúvidas de vocês. Beijinhos, até a nossa próxima aula de história.